Saudações cordiais a todos. Está no ar a primeira edição do vosso e o nosso podcast. Hoje trazemos até si um tema bastante relevante na nossa sociedade: a universidade como meio para a formação do caráter humano. Num contexto em que a formação acadêmica tem ganhado bastante visibilidade, levanta-se a seguinte questão: será que as universidades estão a formar apenas profissionais ou também cidadãos de valores? Para este debate estou acompanhada de dois convidados mais do que especiais com quem teremos boa conversa. Olá. Olá. Muito obrigado. Estamos aqui com Vicente Calissala e o Vicente Adolfo. E sem mais delongas, vamos dar o início ao que realmente interessa, ao nosso debate, com o levantamento da seguinte questão: o que significa formação do caráter humano? Vicente Adolfo. Muito obrigado pela questão formulada para já. Formação do caráter humano. No meu entender, a formação do caráter humano parte de um conjunto de vivências, de um conjunto de valores, de um conjunto de atributos que são atribuídos à pessoa humana, ao ser humano, desde a tenra-idade, de um conjunto de princípios que são atribuídos à pessoa humana desde a tenra-idade, ou seja, desde o seio familiar. Desde a tenra-idade, o ser humano, partindo do seio familiar até a idade adulta, que passa por diferentes meios, diferentes ciclos, na qual a pessoa procura se adequar, procura um meio na qual se adequa à sua personalidade, o meio onde ele possa se sentir confortável, durante o seu processo de crescimento, na qual a pessoa vai procurar reter características, reter princípios, reter bases que vão de acordo à sua personalidade, que vão de acordo aos seus princípios, vão de acordo aos seus gostos. E tudo isto que a pessoa faz desde a tenra-idade até o seu crescimento é que vão contribuir para a formação dos seus atitudes. Vicente Calissala, a mesma questão: o que significa a formação do caráter humano? Formação do caráter humano, o colega do painel falou e disse muito bem, mas eu não gostaria de ser pionástico naquilo que foi a abordagem dele. Gostaria de trazer um outro prisma que configura esta questão. Quando falamos formação do caráter humano, estamos a falar concretamente do valor da ética e do civismo. E isto é um processo cíclico que parte da família. Jean Piaget fala sobre os agentes de socialização, que o primeiro agente de socialização da vida de um ser humano é a família. Tudo parte na família. Porque quando a gente tem um berço sadio, coeso, um berço religioso ou um berço com atitudes positivas, de facto que quando a gente for para a sociedade que repõe-se a um relativismo, nós estamos ávidos para poder corresponder ou atender às atrocidades que vamos encontrar na sociedade. Porque se o nosso berço for um berço fraco, de facto que o que a gente vai encontrar na sociedade nos será novidade. E desde cedo, se os nossos progenitores já nos ensinaram que devemos saudar as pessoas, não é uma obrigação, mas é um dever cívico e ético-moral. Não devemos falar com estranhos, é um caráter cívico. É isso que estamos encaminhando. Isso é que é o fundamental para a vida do ser humano, é o berço. A família torna-se o pilar fundamental na formação do caráter do ser humano em si. É a família. Okay. Também temos aqui a seguinte questão:
As universidades formam apenas profissionais ou também cidadãos de valores? Vicente Cax. Primordialmente, gostaria de definir a palavra universidade. A palavra universidade deriva do latim, que significa universitas, e foi usado na Idade Média. Era designado, que significa todo ou totalidade. Era designado para chamar os mestres e estudantes que se dedicavam à mesma intenção, que é aprender, ou seja, ensinar e aprender. Falar da universidade, né? A universidade é uma instituição pluridisciplinar de caráter profissional superior. Portanto, um estudante universitário não é um estudante qualquer. A universidade desempenha um papel muito fundamental dentro de um Estado, não só na vida de um cidadão, mas dentro de um Estado. Por quê? Porque tudo emana das universidades. Sempre que um determinado Estado tentar criar uma tendência, que seja lei, que seja na indústria, primeiro, os jurisconsultos são os universitários, é a academia, é aqueles que fazem a ciência. Portanto, falar da universidade é muito extenso. Creio que esse tempo é muito escasso para poder trazer todos os conteúdos que se adequam àquilo que é uma universidade. E aqui o Vicente Caxala falou muito bem, mas o fio único da pergunta Sim. não quer. Sim. Será que a universidade forma apenas profissionais ou cidadãos de valores? Não, a universidade não forma só profissionais. A universidade também forma cidadão de valores, porque a universidade é um nível de excelência e na universidade o que mais emana não são os conhecimentos científicos acumulados, mas é a ética e o valor. Porque um estudante universitário, mais do que ser um expert na matéria, tem de ser um indivíduo solidário, filantrópico, afável com o próximo e assim o torna e o distingue dos demais. Vicente Adolfo, a mesma questão. Será que a universidade forma apenas profissionais ou também cidadãos de valores? Bem, a universidade também forma cidadãos de valores, até porque um dos objetivos estampados lá na missão da universidade é justamente a formação integral dos estudantes em si. A universidade também tem o objetivo de moldar a sociedade em geral. Bem, não somente a formação acadêmica, mas conjuntamente aos valores. Por quê? Porque o estudante universitário é preparado para lidar com pessoas, é preparado para ser inserido em um meio social, que é o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho ninguém trabalha sozinho. Verdade. Ninguém trabalha sozinho, Verdade. ninguém vive sozinho. Nós precisamos de pessoas para viverem conosco, para progredirmos. Não é? E justamente por isso que a universidade também contribui para a formação do caráter do estudante universitário, justamente para saber lidar em um meio social, para saber lidar com as pessoas, para saber atender a problemas. E quem causa os problemas são as pessoas. Por isso é que creio eu que em quase todos os cursos universitários tem sempre a cadeira de ética. E vezes que faz pouco sentido, os estudantes reclamam muito, eu estou a fazer engenharia, como é que eu estou nessa cadeira? Não. É justamente porque antes de sermos universitários, somos pessoas. Como seres humanos, e como pessoas devemos aprender a viver em sociedade. Então a universidade tem esse papel. Por isso é que toda universidade tem princípios. Os princípios servem justamente para alinhar o comportamento individual de cada pessoa a uma visão coletiva. Então, estou para a universidade. Obrigada pelo vosso parecer. E de que forma o ambiente universitário influencia o caráter dos cidadãos? Vicente Adolfo. Bem,
no meu parecer, depende muito da dinâmica de cada universidade. Né? Porque cada universidade é uma universidade. Sim. Dependendo primeiramente dos princípios em que a universidade rege a universidade. A forma como a universidade católica atua nunca será a mesma forma como, por exemplo, uma outra qualquer universidade vai atuar, dependendo dos princípios de cada uma. Então, os princípios vão influenciar no comportamento dos estudantes e o meio em geral também vai influenciar no comportamento dos estudantes. Porque não devemos ater só nos princípios da universidade, mas sim nas bases em que cada estudante traz para a universidade. Tá vendo? A universidade é um local que alberga pessoas diferentes. Cada um vem de diferentes meios, diferentes cheios, familiares, diferentes posições geográficas, com valores, costumes e crenças diferentes. Tá vendo? Então, em ciência diz que a ciência não se faz de um só pensamento, mas de pensamentos divergentes. Assim é que se faz a ciência. E se formos nessa definição, podemos ver que a universidade também faz-se disso, porque são pessoas diferentes. E que as pessoas são colocadas aí, numa turma tem pessoas que vêm de várias províncias, aqui e tal, de costumes diferentes, mas notas que no final de tudo, cada um aprende a lidar com o outro. Cada um aprende a conviver com o outro, cada um aprende a respeitar os valores de cada um. Esse é justamente o papel da universidade. Ou seja, a universidade influencia positivamente no comportamento do indivíduo, na vivência em coletividade. Discente Caxala, concorda com a opinião do discente Adolfo? Tem mais a acrescentar? Sim, concordo e gostaria de trazer uma outra variável daquilo que é a universidade, quanto à sua influência no meio social. Influencia muito para o positivo, porque quando se ingressa para a universidade, se sai com, ou seja, ingressa-se com certos comportamentos antagônicos daquilo que é o ambiente acadêmico no nível superior. E quando se chega na universidade, tu começas a contrastar certas locuções que tu adivinhas noutra sociedade, noutro espaço geográfico, que é o primeiro ciclo, o ensino médio. Tu começas a contrastar algumas divergências do que aquilo afinal não era assim. Porque a universidade é o topo do conhecimento, é o nível mais elevado. Então tu começas a perceber que, por exemplo, numa questão jurídica, tu começas a perceber que, afinal, eu tenho direitos, tenho direito e tenho deveres. Tu começas a perceber coisas que num ambiente muito restrito tu não percebias. Por isso que é universidade, porque ela compete a multidisciplina, nos traz multifaceta. Há quem, quando não era universitário, não entendia de etiqueta, não entendia o que é vestir bem, pensava que vestir bem era um luxo. Mas ele entrou para a universidade, sabe que para o curso dele, se calhar está a fazer comunicação social, está a fazer direito, então tem que se apresentar a rigor, porque a imagem é fundamental. E como lidar com pessoas? E havia pessoas que tinham o hábito de falar muito alto, quando estão numa conversa, mas eles aqui a conversar e você lá, mas você está a ouvir a conversa, quer dizer, problemas de concordâncias. Mas desde que entrou para a universidade, foi participando em workshop, debates, palestras, em colóquios, começou a perceber que a universidade lhe mostrou um outro prisma da vida social. Por isso que influencia. Ou seja, a universidade é um lugar amplo para arrecadar conhecimentos. Certo. Ok. E qual é o papel dos professores na formação humana do ser humano, do cidadão? Vicente? Os professores desempenham um papel muito fulcral e imperativo. Primeiro é que muitos dos nossos professores são nossos mais velhos, sim, com exceção um ou outro, mas são nossos mais velhos. Primeiro é que eles têm, além daquilo que são os conhecimentos acadêmicos, eles sabem muito sobre a vida, o que é a vida, né? Porque a vida não se aprende na escola. E o primeiro passo para o sucesso em toda a vivência
é perceber o que é a vida, e eles isso dominam. E naquilo que é a academia, eles também dominam, porque temos professores que estudaram em vários polos do país, ou em vários polos da Europa, e têm a responsabilidade, é como se fosse uma passagem bíblica. Os professores são como os cristãos que são o sal que salgam a terra. E os cristãos são intermediários, ou seja, os professores são intermediários do conhecimento, porque a nível superior, os professores já não são aqueles que nos dão tudo, os professores apenas criam as meras condições, mecanismo, nos dão uma pista e a gente vai buscar. Portanto, eles desempenham um papel fundamental e sine qua non na formação de nós que somos estudantes. Bem, Katsala, a mesma pergunta. Qual é o papel dos professores na formação do caráter humano? Bem, o papel dos professores na formação do caráter humano, principalmente quanto aos estudantes universitários, é primordial. Pois é só vermos um exemplo prático que cada professor universitário tem a sua forma de ser e agir, tem suas regras e seus princípios. Há professores que chegam na turma e depois de entrarem ninguém mais entra. Ou seja, é para ver que cada um vem com as suas divergências, cada um vem com uma personalidade diferente, as suas características diferentes, forma de agir diferente. E isso acaba por influenciar muito também no comportamento do indivíduo, não só dentro da universidade, mas como também na vida em si do estudante fora da universidade. Porque tem professores, o professor é tido como um pai, né? Um segundo pai. Porque para além de nos ensinarem o conteúdo científico, também nos preparam para a vida. Os professores aconselham, acho que faz parte do plano, né? Da aulas, tem sempre um momento, os professores tiram para aconselhar os estudantes, para falar coisas sobre a vida. Eles são muito sábios, porque já viveram muito, tal como o Vicente Esaú havia frisado. Já viveram muito, já passaram por muita coisa. Então eles tentam passar essa visão ao estudante universitário, porque eles sabem que o estudante universitário é um jovem que está a se preparar para a sociedade, para o mercado de trabalho, com um pensamento totalmente ilusionista, sem saber aquilo que são as dificuldades ou atrocidades da vida. Então, comportamentos de certos professores dentro da sala de aulas influenciam muito na personalidade do estudante. Desde o momento que o professor chega com caráter imperativo, tal como o Vicente Esaú havia frisado, transmite um clima de respeito, imposição. O estudante respeita logo, porque sabe que esse professor é assim, na aula dele não posso agir desse jeito. Então, e parece que é algo que passa despercebido, mas coisas repetitivas tornam-se hábitos. Hábitos são repetições de ações. Então, quanto mais o professor faz aquilo, mais o estudante vai retendo na sua mente. E o estudante, parecendo que não, um dia vai agir do mesmo jeito. Tá vendo? O estudante, às vezes, banaliza, porque não é ele naquela posição. Mas quando o papel se inverte, nós somos chamados para dar opiniões, para debates, para palestras e tal. E quando o estudante está naquela posição, do mesmo jeito que o professor chamou a atenção na turma, naquele dia que estavam a fazer barulho, eu não sei o quê, o estudante também vai querer aquele respeito, vai ver, afinal é assim que o professor se sentia, desrespeitado. Imagina você está a falar para 100 pessoas e parece que ninguém está a te ouvir. Mas nós somos humanos, temos que dar controle das nossas emoções. E o professor é a pessoa certa para isso. Porque nós vemos a forma como muitos sabem lidar conosco. Então, influencia bastante. E temos notado uma déficit enorme na nossa sociedade dos valores. Exato. Podemos associar essa déficit à universidade ou não? Vicente Adolfo. Pronto. Os valores é uma questão muito relativa. Eu creio que não
devemos associar à universidade. Temos que analisar nos dois prismas. Primeiro, a questão familiar, aquilo que já disse na minha locução anterior, a socialização. O primeiro agente de socialização é a família. Depois, não só o tecido social e econômico do país. Se vires, atualmente o mundo tornou-se materialista. Estamos numa fase capitalista, em que o dinheiro é que predomina. As pessoas, tudo por nada, estamos a falar de pecuniário. Tudo por nada sofre, são meios onerosos. Então, porque até há jovens que, quando tu falas para ele de universidade, muitos já não dão credibilidade. Dizem, pá, universidade para mim é atraso. É verdade. Eu não quero saber disso. Eu estou preocupado em fazer dinheiro. O vulgo micha, né? Os michés. Mas esquece-se que a sociedade não é estática, é dinâmica. Eu penso que a universidade tem feito o seu papel. Aqui falar dos valores, pois embora vamos entrar aqui num prisma político, em termos de políticas públicas, naquilo como que a condição política, social do nosso país está a ser dirigida, né? A ação social, como é que está a ser dirigida? São as desigualdades. O jovem vem para, ele é jovem, está com 30 anos, não tem casa, não estudou. Não estudou né, porque não quis estudar. O pai foi antigo combatente, a mãe foi doméstica no tempo colonial, e ele cresceu. As universidades agora, temos poucas universidades públicas, tem mais privadas e são dispendiosos. E ele vê que também um colega, um amigo, na mesma profissão que ele, 30, 29 ou 20, está na universidade, tem uma viatura, viaja e ele fica frustrado, porque os valores não centram, não centram, porque já não frequentam a universidade. Então, a questão da perda de valores é mais uma questão governamental, de ação social. Concordas, Vicente Adolfo? Bem, concordo, mas tenho uma outra opinião também a crescer aquilo que o Vicente Esaú já frisou. Quanto aos valores, é justamente como foi dito, que tudo parte do seio familiar, né? Tudo parte do seio familiar. E como é que aquele jovem, aquele estudante universitário foi educado, não é? Que experiências lhe foram passadas, não é? Porque nós devemos parecendo que não, nós temos que ter experiências. Nem sempre nós vamos viver, mas a experiência não é só vivendo, não é só passando por aquilo, mas sim ouvindo dos nossos mais velhos aqueles que eles também já passaram, né? Sim. Porque diz-se que o sábio é aquele que aprende ouvindo, né? Então, tu terás sabedoria quanto mais ouvires dos teus pais, dos teus mais velhos, e terás experiência praticamente de que não poderás fazer isso nem aquilo. Quanto a valores, a igreja é a minha base dos valores na vida em sociedade, na vida do jovem, na vida do estudante universitário, na vida da pessoa humana. Creio que atualmente a igreja é a entidade que mais mantém mais presa pelos valores. Porque atualmente as famílias também não prezam muito por isso. Justamente pelo fator econômico e social, como foi bem dito. Porque o fator econômico e social influencia muito mesmo muito. Porque famílias que perderam seus valores pelas dificuldades financeiras. Tá vendo? Eu digo que o maior inimigo do homem é a fome. Todo homem com fome é capaz de fazer tudo, absolutamente tudo, mesmo tudo. Nós vemos jovens que vendem o seu corpo, jovens que se colocam nas drogas, jovens que se colocam no mundo de assaltos e roubos, na criminalidade. Muitos não é porque não foram bem educados, não, a família fez a sua parte. Chega a um determinado ponto, um determinado tempo, que a família te abandona, a família te larga. Se tu já és adulto, de que adianta toda hora te chamar a atenção?
toda hora colocarem sentado para te instruir, algo que foi dito de forma repetitiva. Se tu já tens consciência daquilo que tu fazes. Estás a ver? Então é complicado. Então a pessoa acaba por perder os seus valores mediante as dificuldades que passa. É aí onde entrou o lado político, que o Duchamp Tesaú frisou. Que infelizmente nós estamos a sofrer consequências dos nossos governantes, né? Porque a instituição universitária, quanto aos valores na vida do estudante, não faz muita coisa. Não faz muita coisa. Quanto à vestimenta, há famílias que velam muito por isso. Regras rígidas de que na nossa família deve ser assim, devem se vestir assim, devem se posicionar assim. Estás a ver? Principalmente famílias religiosas. Mas a universidade, se não tem regras que primam por isto, o estudante é influenciado em vários meios. Está a ver? O estudante é influenciado de várias formas. O estudante pode acabar passando por uma situação de fome, de dificuldade, e acabar por mudar os seus valores, sendo que vai entrar numa universidade sem princípios e velem por isto, acaba por se vestir de qualquer forma, estás a ver? Não porque ele quer, mas porque busca alguma outra coisa dentro da universidade. Estás a ver? Para satisfazer uma determinada necessidade. A perceber? Sim. São outros assuntos que... para outro debate. É para outro debate. Mas é sobre isso. Ok. O docente Kaksala tocou num ponto que me levaria a seguinte a pergunta, que as universidades hoje temos mais universidades privadas do que públicas. Levantando a seguinte questão. Hoje, a universidade está mais focada em arrecadar fundo ou na formação do caráter humano? Pronto. Essa questão é uma questão que, se calhar, pode suscitar muitos comentários adversos, mas Platão dizia que a tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Na verdade, sim, as universidades atualmente estão mais preparadas, estão mais preocupadas, aliás, em arrecadar fundos. Isto por quê? Partindo daquilo que é o nosso sistema de governação. Por quê? Se olhardes, quantas universidades públicas temos em Angola? Vamos falar a nível local. Quantas universidades públicas temos em Benguela? Só uma, e que ainda não consegue ministrar todos os cursos. Daquilo que é a densidade populacional, não consegue corresponder às expectativas dos cidadãos alocados naquela região. Portanto, e aí as privadas emanam dos altos dirigentes. Agora, é uma questão política, porque as ciências políticas ilustram que a política visa a organização, a estruturação, a fiscalização da sociedade. Tudo numa sociedade é política. Até nós aqui falar isso aqui é política, porque emanou do poder legislativo naquilo que é o direito de liberdade e de expressão. Está consolidado pela lei. Passou pelos deputados, é política. A nossa maneira de vestir é política. Então, aquilo que é os estatutos, os organigramas e a fórmula e a decisão de como se criar as universidades partiu do parlamento. Todas as universidades foram criadas ao abrigo, aos decretos presidenciais. Portanto, são mesmo os detentores do poder político que criam esses entraves a troco de arrecadarem lucros para as suas universidades, porque não se aceita Benguela, uma das províncias desenvolvidas do país, entre aspas, só ter uma universidade e que ainda não consegue abranger todos os cursos. Então, é uma questão que, se calhar, soa mal nos ouvidos daqueles que dirigem, mas como estudante universitário, eu creio que não estou preparado e não posso me calar diante das injustiças. Estamos a fazer ciência. Sim. Então temos que falar aquilo que é certo. Estamos preparados nós para lucros. Embora temos
algumas universidades que se preocupam, mesmo assim, preocupado com aquilo que é o lucro, preocupam-se muito com a formação de estudantes, mas também é outro prisma. Todo estudante universitário deve ter em conta que ele está em Angola, ele estuda em Angola, e o estudo em Angola é um estudo precário. Então, o estudante tem que ter outras formações extras curriculares. Claros. E Vicente Adolfo, Bem, estava à espera dessa pergunta. Uma pergunta muito pertinente, por acaso. Por quê? Eu sou da opinião de que as universidades atualmente em Angola preocupam-se mais com benefícios financeiros do que a própria formação dos estudantes. Por quê? Porque a universidade é dirigida por pessoas. E o ser humano em si é ganancioso. sim, Parecendo que não, mas é ganancioso. Então, enquanto o nosso país não for desenvolvido, as universidades vão se preocupar é a ganhar com fundo. benefícios financeiros. Exato. Na China, instituiu-se uma lei de que todas as instituições de ensino não podem cobrar mais, porque o ensino não se vende, o ensino deve ser gratuito. Mas, infelizmente, isso para os países mais desenvolvidos. Mas nós aqui ainda não somos desenvolvidos, então o ensino sempre será dispendioso. Por quê? Porque as pessoas ganham com isso. Tá vendo? Aqueles países mais desenvolvidos não têm esse pensamento correto. Porque eles sabem que se eu ensinar essa pessoa, eu ensinar esse estudante, amanhã ele vai ajudar a produzir na prática e ajuda no desenvolvimento do país. Aqui não. Aqui não, estás a ver? Nós ainda não temos, o nosso Estado não dá voto de confiança nos estudantes acadêmicos. Por quê? Tem-se aquele pensamento de que o estudante acadêmico, atualmente, o Inarés passou nas universidades, né? E muitos cursos não passaram no teste. Está a ver? É justamente porque é notório que o ensino ainda é fraco. Então o Estado sabe dessa debilidade. Está a ver? O Estado sabe que muitos estudantes universitários não estão preparados para o mercado de trabalho. Então as universidades universitárias se focam muito mais nos benefícios financeiros do que propriamente a formação acadêmica científica do próprio estudante. Justamente porque é dirigida por pessoas e as pessoas são gananciosas. Exato. Também aqui há uma questão. Qual deve ser o papel do próprio estudante na construção do seu caráter? Pronto, responderia essa questão de uma maneira muito telegráfica. O papel do estudante é construir o seu caráter. Primeiro, tem que ser responsável de si mesmo e olhar para cima e ver quais são as motivações que o levaram a ir para a universidade. Porque se foi para a universidade porque o irmão é universitário, porque o pai tem possibilidade, esquece. Porque no fundo, lá no fundo, o benefício é só mesmo para ele. Porque às vezes os nossos pais que nos tinham a nossa formação, se calhar até lá não teriam tempo ou muito tempo de vivência para poder comprovar aquilo que são nossos frutos. Então o estudante deve ser rigoroso consigo mesmo. O rigor. Vicente Adolfo. Exato. Concordo com o Vicente Esaú. O estudante tem que ser disciplinado, né? Disciplinado em tudo o que faz e em todo local onde faz, a todo momento. Se o estudante se autodisciplina, o estudante está preparado para qualquer problema, para qualquer barreira. Começando pelo interesse, pelo conteúdo, pela aprendizagem. Outro ponto essencial que creio que a maior parte das pessoas na sociedade falham é a pontualidade. A pontualidade é essencial, né? Países mais desenvolvidos valorizam muito a pontualidade. Já viu-se casos de encontros de grandes empresas, grandes dirigentes,
encontros para se debater assuntos de negócios, na qual empresários faltaram, atrasaram somente 1 minuto. E por esse atraso de 1 minuto a reunião não ocorreu mais. Estás a ver? Justamente pelo fator tempo. Tempo é dinheiro. O tempo é escasso, o tempo não volta. Então é necessário que sejamos pontuais, é necessário que sejamos disciplinados conosco mesmos. E como o tempo é dinheiro, infelizmente chegamos ao fim da nossa edição. Eu gostaria que os discentes deixassem um apelo para nossos telespectadores lá em casa, de uma forma breve, assim, discente. Sim, de maneira muito telegráfica, gostaria de deixar uma mensagem apelativa para toda a comunidade estudantil, não só estudantil, mas aquele que pretende ingressar para a universidade ou para o ensino médio, que estude. Porque diz-se um autor que na revolução todos cabem, mas os iletrados cabem mais, porque nós estamos numa era da democracia, em que a democracia legitima até aqueles que não entendem da matéria, até os leigos. E se tu não se formares, vai se conformar com o leigo. Então é preciso separar o joio do trigo. Então venham para a formação, não se distraem com as ditas lixas, porque o país, ou seja, a sociedade é estática, é dinâmica, não estática. É tudo. Vicente Adolfo, o apelo que deixas para nossos telespectadores lá em casa? Bem, o apelo que eu deixo para os nossos espectadores lá em casa é o seguinte: é para todo aquele que almeja ingressar numa universidade, não venha com o pensamento de que dentro da universidade tu vais aprender tudo, porque não vais. A universidade não ensina tudo, a universidade complementa somente. Então, temos que ter espírito de pesquisa, temos que ser disciplinados, temos que ter vontade e, acima de tudo, temos que ter caráter. É isso. Obrigada. Infelizmente chegamos ao fim da nossa edição do primeiro podcast Expocado. Hoje percebemos que a universidade vai muito além de uma sala de aula. Ela é um espaço de crescimento pessoal, ético e social. Prometemos voltar na próxima edição.